Oi, oi, minha gente, vocês pediram, ainda que tenha sido depois que eu perguntei se vocês queriam, e agora temos aqui vídeo pra gente falar um pouco sobre o que os torcedores do PSG estão sentindo e falando com a possibilidade de Mbappé deixar o PSG. Não é novela nova, já conversei em outros momentos com torcedores do PSG e mais recentemente conversei com alguns, tá lá no canal, nas redes da TNT Esportes, mas a gente vai assistir aqui também. Eu vou dar um pouco da minha impressão para vocês, então vamos lá! Muito bem, então, já deixa o like antes do vídeo começar para não esquecer. E é o seguinte, na última quarta-feira teve jogo do PSG em casa, Copa da França, e eu conversei com alguns torcedores antes do jogo começar sobre a situação do Mbappé. Vale dizer que, até este momento, a gente não tem uma definição, a gente tem parte da imprensa francesa, inclusive parte da imprensa francesa com credibilidade, dizendo que o Mbappé já tomou a sua decisão, e essa decisão é de não renovar com o PSG e assinar com o Real Madrid, mas claro, dificilmente a gente vai ter alguma decisão disso antes da saída eventual do PSG da Liga dos Campeões. Acho muito difícil que o Mbappé fale que vai para o Real Madrid ou que não renova com o PSG, com a equipe ainda jogando Liga dos Campeões. Mas vamos ver. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo aqui junto comigo. Vou dar o play aqui para mim e vai dar o play aí para vocês também. Lembrando que tá completinho lá na TNT Esportes. Bom, dizendo que precisa respeitar. C'est un joueur absolument incroyable, donc moi j'espère qu'il restera le plus longtemps possible au PSG. Après, si son souhait c'est d'aller au Real Madrid, bah qu'il aille au Real Madrid, mais en tout cas il a fait les plus belles années du PSG pour l'instant jusqu'à présent. J'espère qu'il restera encore. Mbappé c'est assez compliqué, c'est un Clima tenso. Moi j'ai envie qu'il reste forcément. Après voilà, il a toujours dit qu'il voulait aller au Real, s'il y va, on lui en voudra pas. Não vamos culpá-lo. Évidemment, mais bon, on verra bien. Il a dit qu'il allait annoncer ça bientôt, mais bon, on l'aime bien quand même. Nós o amamos mesmo assim. Faudrait qu'il prolonge au PSG. C'est vrai que c'est un élément important sur le front de l'attaque. Je vois pas, il y a des très bons joueurs en Europe, mais pour remplacer Mbappé au PSG, ce serait compliqué. Après voilà, il a maintenant un certain âge, il faut qu'il continue sa route, il peut encore progresser et gagner de nombreux titres à l'étranger, donc pourquoi pas. Torcendo a favor, né, do PSG. Qu'il continue sa route. Son choix, il l'a fait, de toute façon, on le sait. Donc on verra bien. Qu'il aille où il veut aller. O primeiro que fala que gostaria que ele tivesse decidido. Et puis nous, le PSG est une histoire et on le fera avant et sans lui aussi. Voilà, tout simplement. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, on ne sait pas s'il va rester ou partir. Un jour ils nous disent qu'il reste, et É demain isso il y a une mesmo. contradiction comme quoi il y a la probabilité qu'il parte, on ne sait pas vraiment. Então, vocês perceberam que não existe, e não é a primeira vez que eu faço uma pergunta muito parecida sobre essa, porque a gente tem uma novela que não é de agora, né? Mas vocês percebem que não tem muita raiva, tem um torcedor que fala não vamos culpá-lo, tem outro que deseja que ele continue em sua caminhada, que ganhe títulos no exterior, tem outro que fala que vamos amá-lo mesmo assim. Então, é muito claro que o torcedor do PSG reconhece que o Mbappé tem uma história de muito respeito pelo PSG, porque dificilmente torcedores falariam isso, e repito, não beleza, escutamos aí acho que 6 torcedores, mas eu já conversei em outros momentos com torcedores do PSG com o mesmo tema, e a sensação é sempre muito parecida. E aí vale a observação também, eu conversei com esses torcedores numa das entradas do estádio, que não é a entrada dos ultras do PSG, da torcida organizada do PSG. Mas nessa partida de quarta-feira, porque aí você pode falar, né? Ah, não, mas essa é a opinião dos torcedores que não acompanham tanto, que são mais distantes. Pode até ser, mas não é exclusiva. Porque neste mesmo jogo, na quarta-feira, o Mbappé fez um gol e a torcida organizada do PSG cantou o nome de Mbappé. Se você tá com raiva, irritado, chateado porque o Mbappé vai sair, ou pode sair, ou enfim, tomou a decisão de sair,
ainda que você comemore o gol do Mbappé, porque, claro, você continua torcendo para o PSG, dificilmente você vai cantar o nome dele como cantaram com todos os pulmões e a toda força o nome dele. Pode ser também uma forma de mostrar ao Mbappé o quanto que ele é querido para ver se ele renova? Pode, mas de qualquer forma, o torcedor está entendendo que, por enquanto, até então, o Mbappé teve muito respeito pelo clube e se ele sair ou não, ele não vai sair de uma forma ruim, ao menos no coração de boa parte da torcida. Claro que vai ter gente que vai discordar, mas de boa parte da torcida, essa é a sensação. O Mbappé é o maior artilheiro da história do clube, ele tem, obviamente, uma ligação muito forte com a cidade de Paris, né? Então, isso faz com que ele se conecte mais, não só com o clube em si, mas o fato dele também ser a estrela da seleção nacional. Existe digamos que uma facilidade de você aceitar mais as decisões do Mbappé, de você entender mais o contexto do Mbappé e por aí vai. E antes de eu fazer o vídeo aqui, eu já tinha, enfim, esse povo fala, né, como a gente fala, já tinha saído nas redes sociais da TNT, eu retuitei, enfim. E algumas pessoas falaram assim, o Mbappé eles respeitam, né? Quando foi no Neymar ficaram pé da vida, ficaram isso, aquilo. Ficaram fazendo chacota, ficaram reclamando. Gente, a relação do torcedor do PSG com o Mbappé e com o Neymar é completamente diferente. E aí eu não tô aqui pra julgar o que é certo, o que é errado. Mas os fatos é de que elas são diferentes. E na minha opinião, se não faltar respeito, né? Porque, enfim, muitos momentos dos torcedores do PSG em relação ao Neymar foi com falta de respeito, né? Ir na porta da casa do Neymar, enfim, fazer baderna, pra mim, isso é uma completa falta de respeito. Isso pra mim não tá dentro do torcedor do futebol. Mas o sentimento de não culpar o Mbappé e talvez culpar o Neymar, ou ter mágoa do Neymar, ou não idolatrar o Neymar, esse eu consigo entender. Os dois chegaram na mesma época, o Mbappé jogou, não sei aqui os dados, mas assim, quase, essa temporada, por exemplo, ele só não jogou uma partida do PSG. Ele tá em 85, 90% dos jogos do PSG. O Neymar jogou 50%. Neste mesmo período, o Mbappé se tornou o maior artilheiro do clube. O Neymar deixou a desejar em diversos comportamentos, não só no momento em que ele não esteve em campo, porque é verdade que quando ele esteve em campo, ele foi importante, ele fez gols, a trajetória, a temporada em que o PSG chega até a final da Champions, o Neymar foi importante, a qualidade do Neymar não se discute, mas ele teve algumas atitudes que, para o sentimento do torcedor, foi desrespeitoso. Por exemplo, ele está se recuperando de uma lesão e ele está no carnaval. Ele teve algumas reações contra torcedores, né? Enfim, soco, meio tapa, empurrão que ele dá num torcedor num estádio. Então, assim, ele deixou muito claro, muitas vezes, o quanto que ele queria sair. O Mbappé, ainda que já tenha manifestado, né, antes o seu desejo de ir para o Real Madrid, ele teve a chance e disse não. Ele renovou com o PSG em outro momento. Então, assim, a relação é muito diferente. Repito, não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado, nem declarar, nem decretar que o torcedor está correto em não culpar Mbappé e culpar Neymar. Não acho que é o caso. Não estou aqui para isso, estou apenas relatando o que eu sinto, o que eu percebo por aqui. Então, é um tema tenso, mas na maioria das vezes o torcedor respeita o Mbappé e ainda idolatra o Mbappé. Então é um pouco disso que a gente vê por aqui. E sobre substituto do Mbappé, eu falei no último vídeo, mas dando mais um pitaquinho aqui sobre isso, vai ser difícil substituir o Mbappé, hein? Tem um dos torcedores que fala, né? O Mbappé tem nessa temporada, com a camisa do PSG, 30 gols. Se fala muito no Rafael Leão. O Rafael Leão tem 6 gols na temporada. E assim, a diferença do Mbappé, o Mbappé tem 30 gols na temporada. O segundo jogador com mais gols no PSG nessa temporada é o Colomboigny, com 8 gols. Deixa eu até ter certeza aqui. Isso, o Colomboigny com 8 gols. Depois tem o Gonçalo Ramos com 6 gols. E aí a gente tem Vitinha e Asensio com 5 gols, enfim. E aí vai
Hakimi, o Zaire Emery, o Kang In Lee. Então, é uma diferença muito grande e o PSG vai precisar não só de gols na próxima temporada, como, na minha opinião, não consegue ter gols sem ser com também uma melhora do meio-campo. Porque o Mbappé resolve as coisas. O Mbappé faz os 30 gols. Mas na hora que você vai distribuir os gols, você vai precisar de um meio-campo melhor, com mais qualidade, para que essa bola chegue melhor nos atacantes, para que a gente consiga dividir os 30 gols entre 3 jogadores, talvez. Entre 2 jogadores, talvez. Enfim. Então é um pouco disso do que está acontecendo por aqui. E final de semana temos mais jogos, temos jogos interessantes. Semana que vem já tem Liga dos Campeões. Não esquece de curtir antes de sair do vídeo. E a gente tá quase para chegar a 15 mil inscritos antes do fim de fevereiro. Esse é o objetivo. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E claro, comenta aqui o que você acha da situação do Mbappé. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.